Beatriz olhou pela janela da pequena casa onde morava sozinha há 3 anos, observando as folhas douradas do outono dançarem no vento. Aos 62 anos, seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto marcado pelas lágrimas que não cessavam de brotar desde aquela manhã terrível de domingo, quando tentou mais uma vez se aproximar de Gabriel, seu único filho. A conversa havia começado como tantas outras nos últimos anos, com ela tentando quebrar o gelo que se formara entre eles desde a morte de seu marido, João. Gabriel, por favor, só quero conversar, havia suplicado ao telefone, sua voz embargada pela emoção. Você é tudo que me resta da família que construímos juntos. Mas a resposta dele foi ainda mais cortante que das outras vezes. Mãe, você precisa parar com isso. Eu tenho minha própria vida agora, minha esposa, meus filhos. Não posso ficar carregando o peso do seu luto eternamente. O pai morreu há 3 anos e você continua presa no passado. Isso está me sufocando. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente como punhaladas. Beatriz se lembrava do menino carinhoso que costumava correr para seus braços quando chegava da escola, que a chamava de mamãe querida e prometia que sempre cuidaria dela quando ficasse grande. Onde estava aquele menino agora? O homem de 35 anos, que Gabriel se tornara, parecia ter esquecido completamente de quem ela era, para além de uma mãe enlutada. A rejeição doía mais do que qualquer dor física que já havia sentido. Depois de dedicar toda a sua vida à família, de abrir mão de seus próprios sonhos para ser esposa e mãe exemplar, Beatriz se via completamente sozinha. As amigas se afastaram gradualmente, cansadas de suas lágrimas constantes e de sua incapacidade de seguir em frente. Os vizinhos a cumprimentavam com educação, mas evitavam conversas longas. Naquela tarde silenciosa, enquanto a casa parecia ecoar com memórias de risos infantis e conversas familiares ao redor da mesa de jantar, Beatriz tomou uma decisão que mudaria tudo. Não podia mais viver mendigando o amor de seu próprio filho. Era hora de reconstruir sua vida, mesmo que isso significasse começar do zero aos 62 anos. Pegou o telefone com mãos trêmulas e discou um número que não usava há meses. Irmã Clara, é a Beatriz. Gostaria de saber se ainda há vagas para voluntárias no orfanato. A voz da religiosa do outro lado da linha se iluminou com alegria. Claro, minha filha. Estamos sempre precisando de mães do coração aqui. Quando pode começar? Pela primeira vez em muito tempo, Beatriz sentiu algo diferente da tristeza crescendo em seu peito. Era pequeno, frágil como um broto nascendo no inverno, mas estava ali, esperança. 3 semanas depois, Beatriz caminhava pelos corredores do Lar São José, um orfanato que abrigava 15 crianças de idades variadas no centro da cidade. O lugar tinha um ar acolhedor, apesar da pintura descascada nas paredes e dos móveis antigos. O que realmente chamava a atenção eram os desenhos infantis colados por toda parte e o som de risadas ecoando pelos cômodos. Dona Beatriz! Gritou uma vozinha aguda. Uma menina de cerca de 5 anos, com cabelos cacheados e um sorriso banguela, correu em sua direção e se agarrou às suas pernas. Era Sofia, uma das primeiras crianças que havia conhecido no orfanato. A menina havia sido abandonada na porta do lugar aos 3 anos e, desde então, criara o hábito de adotar temporariamente cada adulto que aparecia por lá como figura parental. Oi, minha princesa, Beatriz respondeu, acariciando os cachos da menina. O que você aprontou hoje? Nos dias que havia passado ali, Beatriz descobrira que Sofia era uma pequena artista, sempre desenhando ou criando histórias fantásticas sobre princesas que salvavam dragões em vez do contrário. Fiz um desenho da senhora, Sofia disse, puxando Beatriz pela mão até uma mesinha baixa, onde estava espalhado um arsenal de lápis de cor e papéis. O desenho mostrava 2 figuras de mãos dadas, uma alta com cabelos que Sofia havia pintado de cinza e uma pequena com cachos amarelos. Acima delas, um sol enorme sorria. O coração de Beatriz se apertou, mas desta vez não era apenas tristeza. Era algo mais complexo, uma mistura de melancolia e alegria que ela não sabia bem como nomear. Está lindo, querida. Posso ficar com ele?
Naquelas semanas, Beatriz havia encontrado no orfanato algo que não imaginava mais ser possível: propósito. Ela ajudava com as tarefas domésticas, mas principalmente se tornara a contadora oficial de histórias na hora de dormir. As crianças se reuniam ao redor de sua cadeira no dormitório e ela inventava aventuras fantásticas, sempre com heróis pequenos e corajosos que venciam gigantes através da bondade. Pedro, um menino de 8 anos que raramente falava, havia começado a sussurrar palavras durante suas histórias. Carla, de 12 anos, que chegara ao orfanato com um olhar duro de quem já vira o mundo com crueldade demais, havia começado a sorrir quando Beatriz cantava canções de ninar que aprendera quando Gabriel era pequeno. A senhora tem jeito especial com eles, comentou irmã Clara numa tarde, enquanto observavam Beatriz brincando de roda com um grupo de crianças no pátio. É como se trouxesse algo que elas estavam procurando sem saber. Beatriz parou de girar e olhou para a freira. Acho que é o contrário, irmã. Elas é que estão me dando algo que eu não sabia que precisava. Era verdade. Pela primeira vez desde a morte de João, Beatriz acordava com vontade de sair da cama. Tinha algo esperando por ela. Pequenos rostos que se iluminavam quando ela chegava, bracinhos que se estendiam pedindo colo, vozes que perguntavam ansiosas: que história vai contar hoje, tia Bia? Mas as noites ainda eram difíceis. Sozinha em casa, o silêncio voltava a pesar, e os pensamentos sobre Gabriel retornavam como ondas implacáveis. Ela se perguntava se ele às vezes pensava nela, se sentia saudade das tardes que passavam juntos quando criança, montando quebra-cabeças ou fazendo biscoitos na cozinha. Uma noite, tomou coragem e ligou para ele mais uma vez. Gabriel, só queria que você soubesse que estou bem. Encontrei algo que me faz feliz. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Que bom, mãe, ele respondeu, mas sua voz soava distante. Cansada. Tenho que desligar agora. Estamos tentando colocar as crianças para dormir. E antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a ligação foi encerrada. Beatriz ficou segurando o telefone, ouvindo o tom de linha ocupada. A rejeição ainda doía, mas não com a mesma intensidade devastadora de antes. Havia outras pessoas precisando dela agora, outras formas de amar que não dependiam de ser amada de volta da mesma maneira. 2 meses se passaram, e Beatriz havia se tornado uma presença indispensável no lar São José. As crianças a chamavam carinhosamente de Vovó Bia, título que ela abraçara com orgulho e ternura. Havia algo profundamente curativo em ser necessária novamente, em ter pequenos problemas para resolver e lágrimas para enxugar. Numa manhã de primavera, enquanto ajudava Sofia a pentear os cabelos rebeldes, irmã Clara se aproximou com uma expressão séria. Beatriz, preciso conversar com você sobre algo importante. O coração de Beatriz disparou. Será que havia feito algo errado? Claro, irmã. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, aconteceu algo muito bom. Recebemos uma proposta da Secretaria de Assistência Social. Eles querem documentar nosso trabalho aqui para um projeto sobre voluntariado na terceira idade. Mencionaram especificamente o impacto que você tem causado nas crianças. Gostariam de fazer uma reportagem sobre sua história. Beatriz ficou atônita. Mas por quê? Eu só faço o que qualquer pessoa faria. Não, minha filha, você faz muito mais que isso. Transformou este lugar. As crianças estão mais felizes, mais confiantes. Pedro finalmente está falando normalmente. E Carla me disse ontem que quer ser professora quando crescer, porque quer ensinar com amor como a vovó Bia ensina. A reportagem foi agendada para a semana seguinte. Beatriz passou os dias seguintes nervosa, sem saber bem o que dizer ou como se comportar diante das câmeras. Nunca havia imaginado que sua dor pudesse se transformar em algo digno de ser compartilhado com outras pessoas. No dia da gravação, o jornalista, um homem jovem chamado Ricardo, chegou com uma pequena equipe. As crianças ficaram fascinadas com as câmeras e luzes, mas rapidamente voltaram suas atenções para Beatriz, como sempre faziam. Dona Beatriz, pode nos contar como chegou até aqui?
Ricardo perguntou, enquanto a câmera captava a cena cotidiana do orfanato. Beatriz respirou fundo. Bem, eu passei por um período muito difícil na minha vida. Perdi meu marido há 3 anos e meio e me senti completamente perdida. Meu filho, ele estava tentando seguir sua própria vida e eu não conseguia aceitar que as coisas haviam mudado. Sua voz tremeu ligeiramente, mas ela continuou. Um dia percebi que estava esperando que a vida voltasse a ter sentido por si só, mas a vida não funciona assim. Temos que criar o sentido. E como essas crianças mudaram sua perspectiva? Ele insistiu. Beatriz olhou ao redor, vendo Sofia brincando com bonecas no canto, Pedro lendo um livro que ela havia trazido para ele, Carla ajudando uma criança menor com um quebra-cabeças. Elas me ensinaram que existem muitas formas de amar e ser amada, que uma família não é só aquela em que nascemos, mas também aquela que escolhemos construir. Cada abraço que recebo aqui, cada oi, vovó Bia, que escuto pela manhã, é um lembrete de que minha capacidade de amar não morreu com meu marido, nem foi rejeitada pelo meu filho. Ela estava aqui, esperando o lugar certo para florescer. Enquanto falava, Beatriz sentiu algo mudando dentro de si. As palavras fluíam naturalmente, carregadas de uma sabedoria que não sabia possuir. Talvez a dor realmente tivesse servido para algo maior. Depois da gravação, Ricardo se aproximou dela reservadamente. Dona Beatriz, essa reportagem vai ao ar na semana que vem. Tenho certeza de que sua história vai tocar muitas pessoas. Naquela noite, Beatriz ligou para Gabriel mais uma vez. Desta vez, não para pedir sua atenção ou tentar reaproximação forçada. Filho, só queria te avisar que vai passar uma reportagem sobre mim na TV na próxima semana. Se quiser assistir, será no programa Histórias de Vida da TV local, quinta-feira, às 8. Gabriel pareceu surpreso. Reportagem? Sobre o quê? Sobre o trabalho que estou fazendo com crianças órfãs. Encontrei um lugar onde posso ajudar, e isso tem me feito muito bem. Houve uma pausa. Quando Gabriel voltou a falar, sua voz tinha um tom diferente, mais suave. Mãe, fico feliz que esteja encontrando seu caminho. Foram poucas palavras, mas carregavam algo que Beatriz não ouvia há anos. Carinho genuíno, não obrigação ou culpa. A reportagem foi ao ar numa quinta-feira chuvosa de outubro. Beatriz assistiu nervosa em casa, sozinha, com as mãos suadas, segurando uma xícara de chá que esfriou sem ser bebida. Ver-se na televisão foi surreal. Aquela senhora de cabelos grisalhos, sorrindo enquanto contava histórias para crianças, não parecia a mesma mulher que poucos meses antes chorava sozinha naquela mesma sala. O programa mostrou seu dia a dia no orfanato. As crianças falando sobre como ela havia chegado em suas vidas e sua própria reflexão sobre perda, reconstrução e a descoberta de novos propósitos. O jornalista havia editado tudo com sensibilidade, criando um retrato tocante de renovação e esperança. Na manhã seguinte, o telefone não parou de tocar. Vizinhos que há meses apenas a cumprimentavam educadamente ligaram para parabenizá-la. Antigas amigas que haviam se afastado durante seu período de luto intenso entraram em contato querendo saber como poderiam ajudar no orfanato. Várias pessoas desconhecidas ligaram oferecendo doações para o Lar São José. Mas a ligação que mudou tudo veio no final da tarde. Mãe! A voz de Gabriel soava hesitante, diferente do tom cortante das últimas conversas. Eu assisti à reportagem ontem. Beatriz sentiu o coração acelerar. O que você achou? Eu não te reconheci, ele disse. E antes que ela pudesse interpretar isso como algo negativo, ele continuou. Quero dizer, você parecia feliz, de verdade feliz. Fazia muito tempo que eu não via você assim. Houve uma pausa carregada de emoção. Beatriz esperou, aprendendo finalmente a dar espaço para que Gabriel processasse seus próprios sentimentos. Mãe, eu preciso te pedir desculpas. Nos últimos anos, eu estava tão focado em tentar te consertar, em te fazer voltar a ser como era antes da morte do pai, que não percebi que talvez você precisasse se tornar alguém nova. E quando isso não acontecia, eu ficava frustrado e acabava sendo cruel. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Beatriz, mas desta vez não eram lágrimas de dor. Gabriel, você não precisava carregar esse peso sozinho.
Eu também estava tão perdida na minha dor que não conseguia ver como isso estava afetando você. Posso ir te visitar amanhã? E talvez conhecer essas crianças de quem você falou na reportagem? No dia seguinte, Beatriz esperava Gabriel na porta do Lar São José com uma ansiedade diferente de todas as outras vezes em que havia esperado por ele nos últimos anos. Não era a ansiedade desesperada de quem mendiga a atenção, mas a expectativa alegre de quem tem algo precioso para compartilhar. Gabriel chegou pontualmente, dirigindo o mesmo carro azul que sempre tivera. Mas quando saiu do veículo, Beatriz notou algo diferente em sua postura. Ele não estava tenso, defensivo. Seus olhos buscaram os dela com curiosidade genuína. Oi, mãe. Oi, meu filho. O abraço que se seguiu foi o primeiro verdadeiro em 3 anos. Não durou muito, mas foi real, sem pressa nem obrigação. Dentro do orfanato, as crianças inicialmente ficaram tímidas com o visitante, mas logo Sofia quebrou o gelo. Você é filho da vovó Bia? Perguntou com a franqueza típica da idade. Sou sim, Gabriel respondeu, sorrindo pela primeira vez de maneira desarmada. Então você é nosso tio, declarou a menina, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Beatriz observou Gabriel brincando com Pedro, ouvindo pacientemente as histórias fantásticas de Sofia, conversando com Carla sobre seus planos de ser professora. Havia algo de familiar naqueles gestos, ecos do menino carinhoso que ele havia sido e que, descobriu naquele momento, ainda existia dentro do homem que se tornara. Elas realmente te adotaram como avó. Gabriel comentou mais tarde, enquanto tomavam café na pequena cozinha do orfanato. E eu as adotei como netas, Beatriz respondeu. Não substituem você ou os seus filhos, Gabriel, mas preencheram um espaço que eu não sabia como preencher sozinha. Gabriel ficou quieto por um momento, mexendo o açúcar no café. Sabe, mãe, acho que eu estava com medo de que você quisesse que eu substituísse o papai. E quando percebi que isso era impossível, comecei a fugir de você em vez de tentar encontrar nossa nova forma de nos relacionarmos. Seu pai era insubstituível, Gabriel, mas você também é, de maneiras completamente diferentes. Por primeira vez em anos, mãe e filho conversaram de verdade, não sobre obrigações familiares ou expectativas não atendidas, mas sobre quem haviam se tornado e quem ainda estavam se tornando. 6 meses depois da reportagem, numa manhã de primavera que prometia ser especial desde o primeiro raio de sol, Beatriz chegou ao Lar São José para encontrar uma movimentação incomum. Carros estacionados na frente, vozes animadas vindo do pátio e irmã Clara com um sorriso misterioso no rosto. Que aconteceu, irmã? Beatriz perguntou intrigada. Vá até o pátio, minha filha. Tem uma surpresa esperando você. Beatriz caminhou pelos corredores familiares, cumprimentando as crianças que corriam em sua direção como faziam todas as manhãs. Mas notou que todas pareciam guardar um segredo delicioso. Sorrisos travessos, cochichos animados, olhinhos brilhantes de expectativa. Quando chegou à porta que dava para o pátio, parou abruptamente, sob a grande árvore onde costumava contar histórias. Havia uma mesa comprida, decorada com flores do jardim do orfanato. Ao redor dela, não apenas as 15 crianças do Lar São José, mas também outras pessoas que fizeram seu coração disparar. Gabriel estava ali, sorrindo, ao lado de sua esposa Marina e dos 2 filhos, Lucas, de 8 anos, e Ana, de 5. Mas não era só sua família. Reconheceu Dona Carmen, sua antiga vizinha, que havia se oferecido como voluntária após ver a reportagem. Estava ali também o jovem Ricardo, o jornalista que havia contado sua história, e várias outras pessoas, cujos rostos lhe eram familiares dos últimos meses no orfanato, pais adotivos que haviam conhecido o lugar através de seu trabalho, outros voluntários que se juntaram ao projeto. Vovó Bia! Sofia gritou correndo em sua direção. É uma festa surpresa para comemorar seu aniversário de 63 anos e também... Espera, deixa o tio Gabriel falar. Gabriel se aproximou, segurando um envelope nas mãos. Seus olhos estavam úmidos de emoção. Mãe,
Quando vi aquela reportagem, percebi uma coisa. Você não estava apenas se curando da perda do papai. Você estava se tornando a pessoa que sempre foi destinada a ser, mas que talvez nunca tivesse tido a oportunidade de descobrir. Ele lhe entregou o envelope. Todos nós aqui nos reunimos para te dar um presente. Com mãos trêmulas, Beatriz abriu o envelope. Dentro havia um documento oficial e uma carta. O documento era um certificado de reconhecimento da prefeitura, nomeando-a cidadã honorária pelos serviços prestados às crianças em situação de vulnerabilidade. A carta era assinada por várias pessoas, incluindo pais de crianças que haviam sido adotadas do orfanato nos últimos meses. Senhora Beatriz, Gabriel leu a carta em voz alta para todos ouvirem. Sua dedicação não apenas transformou a vida de 15 crianças no Lar São José, mas inspirou toda uma comunidade a se engajar no cuidado com quem mais precisa. Seu exemplo de que nunca é tarde para recomeçar e de que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho tocou todos nós profundamente. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Marina, a nora que Beatriz mal conhecia, se aproximou carregando uma pasta de documentos. Beatriz, ela disse com voz carinhosa, Gabriel me contou sobre tudo que você fez aqui, sobre como encontrou sua vocação. Sou advogada especializada em direito da família e, bem, eu e Gabriel gostaríamos de oficializar algo. Marina abriu a pasta e mostrou alguns papéis. Pesquisamos e descobrimos que você pode se tornar uma mãe social oficial. É uma função reconhecida pelo Estado, remunerada, que permitiria que você morasse aqui no orfanato e cuidasse dessas crianças profissionalmente, se é isso que realmente quer. Beatriz olhou ao redor, vendo os rostos expectantes das crianças, o sorriso orgulhoso de Gabriel, a aprovação calorosa de irmã Clara, e sentiu que algo se completava dentro de si. Não era um final, mas um novo começo oficial para a vida que já havia escolhido viver. Mas isso significaria morar aqui, ela disse, ainda processando a proposta. Significa morar onde seu coração já está, Gabriel respondeu. E significa que seus netos verdadeiros, Lucas e Ana, terão a chance de conhecer essas outras 15 crianças que você ama tanto. Significa que nossa família vai crescer de um jeito que nunca imaginamos. Enquanto Beatriz assinava os documentos, rodeada de todas aquelas pessoas que de diferentes maneiras haviam se tornado sua família, Sofia se pendurou em seu pescoço e sussurrou, agora você vai ser nossa vovó para sempre. Para sempre. Beatriz respondeu, e pela primeira vez em anos sabia exatamente o que essas palavras significavam. A festa continuou até o final da tarde, com histórias sendo contadas, canções sendo cantadas e crianças brincando livremente no pátio. Quando o sol começou a se pôr, Gabriel se aproximou de sua mãe uma última vez. Mãe, eu quero que você saiba, você não foi rejeitada. Eu é que estava perdido e levei tempo para encontrar o caminho de volta até você. Mas agora vejo que você nunca precisou do meu caminho. Você encontrou o seu próprio e ele é lindo. Beatriz olhou para o filho, depois para as crianças ainda brincando, para as pessoas que haviam se reunido para celebrá-la. E finalmente entendeu que às vezes as maiores rejeições da vida são apenas redirecionamentos disfarçados, empurrões do destino na direção do lugar onde realmente pertencemos. A surpresa mais emocionante não havia sido o reconhecimento público, nem mesmo a reconciliação com Gabriel. Havia sido descobrir que dentro dela sempre existiu uma mulher capaz de reconstruir tudo do zero, de transformar dor em propósito, solidão em amor multiplicado, e que nunca é tarde demais para se tornar exatamente quem se estava destinado a ser.